de uma dúvida acabar tendo um pouquinho mais de dificuldade do seu entendimento e ela está lá disponível para isso. Doutora, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui. E é isso, hoje tem pergunta aqui já prontinha que me mandaram na hora que eu falei que você viria para o programa e os assuntos são bem interessantes. Posso ir para o Big Compra? Ainda não posso ir? Então eu já vou direto com as perguntas, tá? Já vou falando das perguntas. Doutora, eu sei que nós vamos falar um pouquinho sobre a questão relacionada aos assédios, né? Principalmente nesse período. Eu falo que não é o período carnaval, mas o período carnaval é um período extenso em que isso vai acontecer com uma forma muito maior. Você acaba saindo de um dia para o outro, tem festa, do outro para o outro, e você acaba estendendo quase que 30 dias de festas. Dependendo do estado, varia nesse período. Quais são os riscos? Aliás, quando que você identifica se está sendo assediado ou não? Porque a troca de um olhar, a pessoa encostar no seu braço, né? A pessoa encostar no seu cabelo, até em que ponto existe a questão do respeito e aquilo que ela está cometendo realmente um crime? Perfeito, é uma ótima pergunta. Eu entendo que para quem sofre, né, esse tipo de conduta, que a gente popularmente conhece como assédio, tem que identificar como sendo aquele toque que não é autorizado, que não te deixa confortável. Então, tudo aquilo que me deixar desconfortável, eu já posso considerar assim como sendo uma forma de assédio. Tudo aquilo que eu não dei liberdade para que fosse feito comigo, né? Então, assim, e aí para as pessoas, né, que vão ter esse contato com outras, sempre então assim, eu que tô indo conversar com uma pessoa, e aí principalmente a gente acaba falando dos homens, né? É tomar esse cuidado, não chegar encostando, não tem essa necessidade, chega conversando com a pessoa, né? Pergunte se ela está disposta àquele tipo de contato, né? Se faz sentido para ela aquele tipo de contato. E aí sim, com autorização, você, né, toma aí determinados tipos de postura, de toques, com autorização realmente da pessoa, né? Nada melhor do que isso. Eu sei que é uma crescente o número de locais que possuem uma parte do acolhimento. Em alguns shows e eventos aqui da cidade, inclusive o próprio João Rock acabou criando um espaço grande onde ele dá acolhimento a não somente aos assédios que acontecem, porque você só pensa o assédio na mulher e esquece que o homem também pode estar sendo assediado. Em alguns casos, ele fica sem nenhum tipo de reação, porque não espera, porque ao contrário, a sociedade tende a imaginar que o homem que vai fazer o assédio e esquece que isso também pode acontecer. Também estou pensando de forma correta, né, doutora? Claro, tá sim. É fato que a maior parte das vezes acontece realmente de homens contra mulheres, mas isso não exime de que homens também sofram, né? Homens também podem sofrer assédio, e eu não estou falando só da população LGBT que possa sofrer. A gente está falando de homens também que se consideram héteros, enfim, né? Também podem sofrer algum tipo de assédio e a gente precisa estar olhando para todas as pessoas. Então, isso tem que ser visto realmente como uma forma de violência, que é o que é para qualquer um, qualquer vítima. Nós temos que tomar cuidado porque existe um limite muito tênue, né? O que pode ser assédio, às vezes o que pode ser o não é não, o famoso não é não, né? O que às vezes a pessoa está um pouquinho alegrinha porque bebeu alguma coisa ou às vezes a pessoa é realmente aquela pessoa mais calorosa, carinhosa e o outro lado acaba confundindo um pouquinho. Ontem até nós falávamos sobre isso num show que nós estávamos. Um dos amigos que estava conosco falava o seguinte, ele falou, olha, eu sou carinhoso, eu gosto de abraço, eu gosto de dar abraço na pessoa, não é um cumprimento somente com as mãos. E ele falou, infelizmente as pessoas confundem muito um abraço com outro tipo de intenção. E ele falou que isso a cabeça acaba mudando muito. Você recebe quando está no seu escritório ou quando você precisa ser chamada para mediar alguma situação, você tem visto isso acontecer de forma rotineira, inclusive fora dos períodos de grande festa? Olha, Rodrigo, na realidade, eu acho que essa questão, né, dá pra gente, assim, diferenciar um pouco
Pelo menos eu vejo dessa forma, porque um abraço em si, eu não vejo que seja algo tão inadequado. É claro que tem pessoas que não vão se sentir confortáveis de receber, tem. Mas não necessariamente vai ser um toque impróprio, né? Eu acho que toques impróprios, a gente percebe. São claros, né? A gente consegue perceber, é uma coisa muito explícita. Eu acho que talvez a questão do abraço é mais por uma convenção social. Tem pessoas que realmente não gostam de toque, óbvio que elas têm que ser respeitadas. Mas um assédio nesse caráter sexual que a gente fala, né? Ele é uma coisa muito perceptível, até pela postura de quem está agindo e o contexto da situação. A insistência também. Com certeza. Né? E falar nisso, eu vou dar um pulinho agora no Big Compra, porque eu tenho algumas promoções do dia. Atenção, o desafio do preço baixo tá pegando fogo aqui no Big Compra. E o menor preço da cidade com ofertas imperdíveis e economia de verdade em todos os setores. Quer variedade, preço baixo de verdade? Então vem pro Big Compra. Aqui ninguém bate o nosso preço, não esquece. Acompanhe as redes sociais do Big Compra e aí vem as ofertas. Filezinho de frango congelado Perdigão, a bandeja 1 kg apenas R$ 16,98 cada no Big Compra Vantagens. Mussarela Imperador apenas R$ 25,90 o quilo no Big Compra Vantagens. Cenoura extra apenas 98 centavos o quilo também no Big Compra Vantagens. E batata extra por R$ 1,98 o quilo no Big Compra Vantagens. Lembrando, a loja aqui em Ribeirão Preto, Franca, São Joaquim da Barra e Ituverava. Agora vamos para aquelas perguntas. Aliás, a OAB tem se movimentado, está fazendo uma movimentação justamente nesse período a respeito do assédio. Conta um pouquinho para a gente, doutora. Isso mesmo. É uma iniciativa muito legal da OAB. Ano passado isso aconteceu em São Paulo, capital, e esse ano a gente traz aqui para Ribeirão Preto. Nós teremos uma campanha agora no Carnaval, né? A OAB tem um projeto que é o OAB por Elas, que já é de combate à violência contra as mulheres. E nós trazemos essa iniciativa para o Carnaval aqui em Ribeirão Preto, onde nós teremos, né, distribuição de materiais de conscientização, mas também faremos plantão. E aí, como que vai funcionar isso? Né? As mulheres vão poder acessar, né, quem for vítima aí dessa situação vai poder acessar via QR Code, vai preencher um formulário bem curtinho para ser direcionada para o nosso contato, e uma voluntária vai entrar em contato para dar todas as orientações, esclarecer dúvidas que essa pessoa tiver nesse momento aí das festas. Lembrando que todos os eventos, ele tem a obrigação, do mesmo jeito de colocar proibido fumar no lugar, tal, ele tem a obrigação a respeito do assédio, de colocar, informar em qual local eu busco acolhimento. Então é importante também, porque outros já vêm colocando a questão do preconceito, da diversidade, do racismo, então vem se acrescentando muito. Se você pegar o Ribeirão Rodeio Music, por exemplo, ele coloca em todas as portas de todos os banheiros femininos e masculinos, tudo isso aí aparecendo. No Bloco Califórnia, a mesma coisa. Você vai encontrar em qualquer local bem disponibilizado esse tipo de informação. Porque são nos locais onde as pessoas se tornam mais vulneráveis. E, logicamente, a bebida alcoólica faz muita coisa acontecer, de forma negativa e positiva. E agora vem algumas perguntas. E são perguntas que não são relacionadas ao assédio. Doutora, ela diz o seguinte: ela é mãe de uma criança autista e pergunta, e ela tem outras filhas, inclusive filhas mais velhas, né, filha maior de idade. Se ela chega a falecer, mesmo não tendo vínculo nenhum com o pai, a criança não tendo vínculo nenhum com o pai, a criança fica com ele mesmo assim? Olha, nesse caso, vai ser verificado pelo um juiz, né, com quem é melhor que essa criança fique. Então, assim, óbvio, se esse pai pedir para ficar com a guarda das crianças, e vamos supor uma avó ou uma tia também pedir, aí a gente vai ter uma situação de uma disputa judicial em que vai ser averiguado com quem essa criança deve ficar. Pode ficar com a irmã mais velha também, que já é maior de idade? Pode, e uma questão que é muito importante a gente falar nesses casos é para todas as mães, assim, e também pais, né? Você tem plena possibilidade de fazer um documento constando com quem você gostaria que seus filhos ficassem. E isso vai ser muito levado em consideração nesses momentos. É uma dica, porque esse documento eu não conhecia também.
Fica uma dica para quem mandou essa pergunta, faça esse documento. A quem procura para fazer esse documento? É uma advogada? É direto no próprio cartório? Como que funciona? O ideal é procurar um advogado de confiança que vai poder orientar, porque é realmente uma situação bem nova. A gente trabalha como se fosse realmente um testamento, mas é para dispor dessas vontades em relação aos próprios filhos. E então, como é uma coisa nova, pode ser que chegar direto no cartório, o cartório não vai talvez saber orientar da melhor maneira. Então, a gente orienta que busque sempre um advogado de confiança, ou até mesmo a defensoria pública, no caso da pessoa não ter condições de buscar um advogado particular. Quem vai validar? É o juiz? Exato. Na realidade, esse documento, ele não vai ser levado a primeiro momento para o juiz, mas com, né, o falecimento dessa pessoa, esse documento ele vai poder ser utilizado, porque a gente vai construir ele como um documento realmente que seja válido extrajudicialmente, né? E ele vai ser considerado na hora da decisão do juiz se tiver uma disputa de guarda. Então é importante, fica aí a dica para quem mandou, porque se já mostra que o pai já é ausente e já mostra também que tem as filhas maiores de idade e ele é o único menor de idade, então fica a dica para isso. Seguindo no mesmo pensamento de crianças autistas, a pensão é paga até os 18 anos ou até os 24? Aí eu vou só mudar, porque entre os 18 anos e 24 sempre fica aquela ideia de crianças, né, como um todo. Na hora que nós pegamos as crianças autistas, elas têm algum tipo de diferença nesse pagamento? É uma pergunta muito boa. O que acontece? Para começo de conversa, nem mesmo as crianças, e aí eu vou falar de crianças típicas e atípicas, né? Quando a gente fala das crianças, por exemplo, que têm o autismo, elas são crianças atípicas. Mas mesmo quando eu falo de crianças típicas, essa pensão não vai só até os 18 anos. Porque se essa criança, adolescente, né, então adulto, vai começar a fazer uma faculdade ou algum curso profissionalizante, ela vai ter direito de receber essa pensão até ela se formar, porque vai ser quando ela realmente vai ter capacidade de entrar aí no mercado de trabalho. No caso de uma criança, de um adolescente, e aí posteriormente sendo um adulto que tem o autismo, por exemplo, né, que é atípico, dependendo do grau de suporte, não vai ter condições de se inserir no mercado de trabalho. E vai ser o que a gente chama, no direito, de uma pessoa que ela vai precisar aí de auxílio, né? Então, essa pessoa ela vai continuar necessitando desse sustento, porque possivelmente ela não vai conseguir isso por conta própria. Se ela não consegue isso por conta própria, é dever sim dos pais permanecerem contribuindo, ou seja, a pensão vai continuar, mesmo que de forma vitalícia. Tem sempre uma dúvida. Eu continuo fazendo, a partir do momento, encerra-se aos 18 anos, vamos dizer, mas eu estou fazendo faculdade. Ela se estende. Mas aí eu continuei fazendo a faculdade. Saí de uma, fui fazer a pós, ou fui fazer o mestrado. Ela continua se estendendo ou tem uma data limite? Porque eu já vi alguns casos que acabaram sendo discutidos em juízo, porque ele saía de uma faculdade, acabava o ano, era graduado e já estava iniciando em outra faculdade. E mesmo assim, foi dado como recebimento de pensão. Existe um limite para isso? Na lei não existe um limite. O que vai fazer com que pare de ter essa obrigação de pagar pensão é o fato de considerar que aquela pessoa é apta para se sustentar. E também acho que vai muito assim das condições daquele genitor, né? Possivelmente nesse caso deve ter sido visto isso, às vezes um genitor que tinha realmente condições, uma pessoa que estava realmente ainda estudando, conseguiu comprovar que de repente não se adequou, não conseguiu ingressar no mercado de trabalho, precisou ir para uma outra graduação, talvez pode ter acontecido isso, né? Em regra, acaba encerrando a pensão após a primeira faculdade, porque aí já entende que a pessoa tem condições de entrar no mercado de trabalho. Independentemente se ela seja um curso de 2 a 4 anos ou seja um curso um pouco mais estendido que nem a medicina? Exatamente, independentemente disso, assim, o entendimento majoritário, mas é claro que tudo varia de caso a caso. Doutora, qual que é a parte mais difícil quando a pessoa chega nessa situação, né? Quando tem crianças típicas e atípicas, para que os lados entendam quais são os seus direitos? E principalmente, qual que é o dever daquela parte que se torna ausente? E vou acrescentar um negócio também nessa conversa, porque muitos
acabam não tendo contato com a criança, deixando a criança emocionalmente sem nenhum tipo de vínculo com uma figura paterna, ou às vezes não estando com a mãe, estando com o pai, a mãe deixando de lado também. E acaba se criando um abismo nessa relação. Um abismo construído pelo próprio pai ou pela própria mãe, né? Porque a criança quer o contato. O que pode ser feito? Olha, nesses casos, em relação a questões judiciais, né, o que a gente pode fazer judicialmente é ingressar com a obrigatoriedade da convivência. Então, tanto, vamos supor, quem não está conseguindo ver, quer ver e não consegue conviver. Então, entra para fixar essa convivência, pode, inclusive, indicar esse abuso parental de não conseguir conviver com essa criança, de estar sendo impedido. E, ao contrário, eu que moro com a criança e o outro genitor não se preocupa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o cumprimento dessa convivência. Vou fixar essa convivência e determinar a multa no caso de descumprimento, dele não ir. E aí, nesses casos, a gente consegue também pedir até um abandono afetivo, a depender da situação. Esse abandono afetivo, ele vai até qual grau? Qual situação que pode chegar para essa pessoa na hora que recai sobre ela o abandono afetivo? O abandono afetivo ele vai significar um ressarcimento financeiro, ou seja, vai ter uma compensação em dinheiro, né, como se fossem os danos morais, que a gente chama, por essa ausência que teve na vida da criança. Doutora, é muito comum, principalmente em casos de família e sucessão, é muito comum quando existem bens, os bens serem transferidos antes dos problemas acontecerem. E outra coisa que é comum também é que a grande parcela é ser para menos, que começa a ter problemas relacionados a isso. E na hora que você vê um abandono por conta da convivência, na hora que você vê uma pensão, e na hora que você vê que o juiz determinou para pagar, mas a outra parte não tem dinheiro. E aí, como que fica? Ótimo. Nesses casos, quando a gente está por parte da criança, né, a gente vai buscar a execução desses alimentos, ou seja, a gente vai cobrar isso via prisão ou penhora, tá? E aí, penhora é tentar encontrar tudo que está em nome. Inclusive, pode penhorar até 50% do salário daquela pessoa mês a mês. Além disso, entra PIS, FGTS, tudo isso entra quando a gente está falando de pensão alimentícia, tá? Para além disso, a gente também tem a questão da prisão, que se não pagar, aí vai preso. Então, assim, quando a gente fala de quem recebe a pensão, o que pode fazer nesses casos é isso. Agora, quem se vê com uma pensão fixada a mais das possibilidades do que pode pagar, o ideal é aí buscar, então, uma revisão dessa pensão, onde a pessoa vai conseguir provar que ela realmente não consegue pagar aquela quantia, e aí essa pensão vai ser revista para que ela pague um valor que seja mais adequado. Isso pensando inclusive num mercado que está muito instável, né? E esse ano também é um ano muito instável, ano político, ano de Copa, ano com vários feriados. Pode acontecer realmente da pessoa mudar e acabar recebendo menos num outro tipo de serviço. Nesse caso, não desespere, não crie encrenca. Busque um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública para que ela avise, mostre com seus documentos, né, tudo aquilo que você tem em mãos, para que o juiz consiga modificar e faça isso rápido. Porque começa a se contar o não pagamento, aí você corre risco de ser preso, porque você não conseguiu correr e apresentar, lógico, né, de forma rápida a documentação. Da mesma forma, ao contrário, a pessoa que começou a ganhar mais, se ela tiver consciência, ela vai avisar o juiz. Eu estou ganhando, em vez de um salário mínimo, 2. Como é para o meu filho ou minha filha, eu vou pagar o valor que o juiz determinar. Não esconda. Porque é para a criança o dinheiro, não é para a mãe. Se estiver sendo utilizado para a mãe, né, ou a mãe que tiver que pagar e estiver sendo utilizado pelo pai esse dinheiro, existe alguma forma legal de se movimentar e de proteger a criança? Olha, Rodrigo, tenho muitas discussões a respeito de uma possibilidade de uma ação de prestação de contas. Mas é uma coisa bastante difícil da gente acabar vendo na prática, porque, pelo menos nos casos que eu já tive contato, isso acaba não acontecendo, porque a pensão, justamente, você vê que ela acaba realmente sendo entregue
em sua totalidade, as necessidades de uma criança hoje em dia são muito altas e os juízes acabam aferindo muito bem essas questões, sabe? Muitas vezes a sensação que tem na realidade é de que essa pensão fica até aquém. Então... Mas eu perguntei isso porque circulou um vídeo nas redes sociais em que o pai vai e deposita os R$300, que era os 30% que ele tinha, ele depositou os R$300 e na hora que foi chegar, ele foi atrás, né, da mãe. A mãe comprou os R$300 em coisas para o churrasco. E isso viralizou de uma tal forma, e ele discutindo no mercado, falando que ele pagou para a criança, ele não pagou para ela beber e comer no churrasco. Então, Sim. Como que fica essa questão de prestação de contas nesse momento? Então, é que na realidade, muitas vezes ela adiantou já, né, o dinheiro que ela gasta com a criança, porque a gente sabe que com R$300 uma criança não mora, come, tem lazer, saúde, então com certeza ela tirou esse dinheiro de si própria, já gastou, e aí quando caiu esses R$300 ela gastou com outras questões e tudo mais, mas assim, dizer que ela não precisa dos R$300 para cuidar da criança é impossível. A gente vai no mercado, a gente já gasta bem mais que isso. Bem mais e sai com menos, né? Voltando lá na pergunta inicial a respeito do assédio, como procurar ajuda? E existe um tempo para se procurar ajuda? Porque entende-se que em alguns momentos, olha, são 6 meses, olha, tem que ser de imediato. Que provas também essa pessoa vai ter que utilizar? Porque às vezes, eu vou dar um caso hipotético, às vezes os dois alcoolizados, ela se sentiu assediada e ela foi denunciar o cara, né, o rapaz, e acabou criando uma bola de neve para a vida dele. Outra situação, a influenciadora vai numa rede social, acaba denunciando o companheiro, tudo, expõe pra caramba aquela pessoa e uma semana depois estão juntos novamente. Nessa questão, a gente, assim, indica que seja o quanto antes, tanto porque a gente tem a situação das provas, né? Se foi alguma coisa que deixou marcas ou que tem alguma prova para ser vista quando a gente vai fazer aí algum tipo de exame, então isso, assim, precisa ser o quanto antes, porque senão essa prova vai se perder, tá? Então, por esse aspecto que a gente fala. Agora, em relação nessa situação de tomar esse cuidado para de repente não voltar, é uma situação que a gente vê acontecendo muito. E a gente também tem que tomar cuidado, porque isso pode estar muito relacionado com o ciclo da violência. Que ele tem essa característica mesmo. Então, assim, tem o pico, que é a violência, aí depois as coisas vão se tranquilizando, vive a lua de mel, para tudo ficar bem, principalmente por conta daqueles 6 meses que a gente tem, né, de poder ter a denúncia dessa forma de violência, e aí depois as coisas vão se intensificando até que tem um pico de novo, e aquilo tudo sempre se repete. Então, tomar esse cuidado, porque não é porque eles voltaram que de repente não aconteceu, mas pode estar havendo essa situação. Doutor, eu vou te chamar numa outra oportunidade para falar de casos específicos que vêm aparecendo nas redes sociais. Eu vou dar um pulinho no Savenhago e já volto. Vamos lá. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Leite Longa Vida Italac 1 litro, R$ 3,45 e no nosso cartão a R$ 2,95. Alho importado, cada 100 gramas, R$ 1,59. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$ 12,50. Frango inteiro congelado Ceará Itabom, quilo, R$ 7,95. Óleo de soja lisa, 900 ml, R$ 6,95. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! E dessa forma, quero agradecer a doutora Flávia Pérez mais uma vez pela participação. Estará conosco, eu acho que daqui uns 15 dias ela volta. Ouvintes e telespectadores, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.
A tradição deixa seu registro na cidade. A credibilidade aproxima o público. A história precisa ser preservada e estamos prontos para construir juntos um novo momento. Está de volta a Rádio 79 FM. Por mais de 60 anos, a Rádio 79 fez parte da rotina, da memória e da história de Ribeirão Preto. Uma rádio que nasceu no AM, cresceu com a cidade, atravessou gerações e se tornou sinônimo de tradição, credibilidade e respeito ao ouvinte. Uma rádio que sempre esteve por perto, falando a língua da nossa gente. E agora chegou a hora de escrever um novo capítulo. A Rádio 79 está no FM. Uma nova frequência, um novo som, um novo tempo, mas com a mesma alma. Estamos no FM sem abrir mão do que nos trouxe até aqui. O jornalismo sério, responsável, que ouve, apura e respeita você. O spot vibrante, apaixonado, que acompanha os times da cidade como ninguém. E a música que conta a nossa história. Sim, a 79 atualizada agora une jornalismo, esporte e o sertanejo raiz. Aquele som do interior que já ganhou o Brasil, pro coração bater mais forte. Ser FM é alcançar ainda mais pessoas, é estar presente em mais casas, mais carros, mais celulares, mais vidas. Porque voltamos mais conectados a você, para construirmos uma nova